Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre os principais erros de quem quer atuar com proteção de dados, né? Quais são os principais erros que essas pessoas estão cometendo e como a gente faz para solucionar isso então. Mas antes da gente chegar no tema do vídeo, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no canal. Eu falo sobre muitas oportunidades de carreira inovadoras no direito, falo muito sobre LGPD também. Então já aproveita, se você quer saber mais, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, a gente tem lives, a gente tem aulas ao vivo por aqui e te espero também nos próximos conteúdos. Mas vamos lá para o conteúdo de hoje. Quais são os principais erros que as pessoas que querem atuar com a LGPD estão cometendo e que se você quer atuar com proteção de dados, não pode cometer. Inclusive, eu até fiz um trocadilho aqui e falei um negocinho errado, né? Não são os principais erros de quem quer atuar com LGPD. São os principais erros de quem quer atuar com proteção de dados. Sabe por quê? Porque aí a gente já entra no primeiro erro. O primeiro erro é achar que só a LGPD vai resolver todos os seus problemas. Proteção de dados é um universo muito maior do que a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como que faz, então, para a gente corrigir isso? Camila, não é só a LGPD, então o que mais que eu tenho que estudar? Deixa eu te falar uma coisa, contexto, né? O direito à privacidade, o surgimento do direito à privacidade, como o direito à privacidade se desdobra aí nos contornos da proteção de dados, que são dois direitos diferentes, né? Privacidade e proteção de dados, caso você não saiba. Estudar também a legislação europeia que vem inspirar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é o GDPR. Então, a legislação geral, né, de proteção de dados da União Europeia e a compreensão dela e de todo o contexto é extremamente importante. E aí a gente já vê que a LGPD é só uma pontinha do ponto de vista de legislação, do ponto de vista aí de direito à proteção de dados, né? Ainda falando de legislação, o que mais que as pessoas geralmente cometem o erro de achar que no Brasil, a única lei que a gente precisa entender e aplicar é a Lei Geral de Proteção de Dados. Também não, tá? Eu quero lembrar a vocês o seguinte: embora a Lei Geral de Proteção de Dados ela seja de 2018, ela é uma lei que vai trazer de forma geral a regulamentação a respeito desse tema. Já existiam, antes de 2018, dispositivos em outras legislações que tratavam também sobre proteção de dados. Então, a dica para você é o seguinte: faça esse estudo não só da Lei Geral de Proteção de Dados, mas de todo o aparato legislativo e dispositivos que também se correlacionam com essa temática. Então, você vai parar lá no Marco Civil da Internet, você vai parar também em alguns dispositivos, né, de Código de Defesa do Consumidor, para algumas situações específicas, como, por exemplo, proteção de dados de crianças e adolescentes. Você vai ter que recorrer ao Estatuto da Criança e do Adolescente e por aí vai. Então, comece a pesquisar quais são as outras legislações que vão tangenciar aí o tema de proteção de dados e que já fazem isso antes mesmo da existência da Lei Geral de Proteção de Dados. Um terceiro ponto aí, né? A gente já falou de não estudar só a LGPD, então partir para contexto, para a GDPR também, de estudar a LGPD em contexto com outras legislações brasileiras também. E aí o terceiro ponto que a gente chega é o seguinte: é necessário aqui um estudo multidisciplinar, um estudo que vai abranger matérias não só referentes à legislação, seja ela nacional ou internacional. O que eu estou querendo dizer aqui? Para você trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados ou com proteção de dados, não é mais comum a gente falar com Lei Geral de Proteção de Dados, mas para você trabalhar com proteção de dados, você também vai precisar entender um pouquinho de tecnologia, você também vai precisar entender um pouquinho de segurança da informação, vai precisar estudar um pouquinho sobre gestão de processos, gestão de projetos, gestão de riscos. E aí, pessoal, o enfoque vai depender de qual que vai ser a área aí de atuação que você vai escolher dentro da proteção de dados. Se você vai trabalhar como um consultor de proteção de dados, vai oferecer os seus serviços, a parte, por exemplo, de gestão de projetos é extremamente importante. Você vai ter que ter uma noção de como que você vai conduzir esse projeto de adequação de uma empresa, do seu cliente, à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Já se você vai trabalhar como DPO, por exemplo, as certificações, elas são muito importantes, e aí os conhecimentos em várias das práticas internacionais vão pesar um pouco mais. Então, depende um pouco também do enfoque da sua atuação, né? Se você vai trabalhar como consultor, vai montar a sua consultoria, mas você tem sócios ou você tem outros colaboradores, pode ser que você exerça ali um papel mais
mais de gestão e outras pessoas fiquem com um papel mais técnico ali, de construção, por exemplo, de documentos. E aí os conhecimentos que vocês vão ter que buscar vão ser distintos também. Olha que legal. Mas é muito importante a gente ter essa noção de que não adianta só aqui a gente pensar num contexto de legislação, sem entender que existem muitos outros conhecimentos, né, que vão precisar aqui entrar dentro dessa caixa nova, que é a caixa de proteção de dados, nesse novo contexto, nesse novo cenário que a gente vive hoje de um mundo que é movido a dados, né? E a gente fala nova porque é uma cultura que está começando a ser implementada, embora sejam conhecimentos e conteúdos que não sejam discutidos tão recentemente assim, já são discutidos há mais tempo, né? Um outro ponto que eu acho muito legal, um erro que muitos advogados, principalmente, cometem na hora de produzir documentos para implementação de LGPD. Ter clareza nos documentos. Tentar não produzir documentos de forma muito tradicional. E aí entra uma questão que eu vejo como essencial, né? Que é a aplicação de técnicas diferentes como o legal design e o visual law. Isso tem tudo a ver com proteção de dados, inclusive com princípios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, como o princípio da transparência. Se você tem ali a necessidade de ter informações claras, transparentes, para que você vai produzir um documento, por exemplo, com uma política de privacidade ou um termo de uso extremamente extenso, com uma linguagem que a pessoa, né, o usuário final, ela não compreende? Se você aplica legal design, visual law, você já vai estar construindo um documento que vai estar mais em conformidade também com o que são os objetivos da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que legal. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar nesse aspecto, mas só para lembrar vocês, então, que trazer essas ferramentas, nessas metodologias inovadoras, como o legal design e o visual law, não é uma questão assim, não, eu vou incrementar, eu vou oferecer algo a mais para o meu cliente, eu vou me destacar. Isso vai, com certeza, se destacar e fazer com que você se destaque enquanto profissional dos demais profissionais que produzem documentos básicos, documentos em formato tradicional, mas além dessa possibilidade de você se destacar, isso também vai te ajudar ali, por exemplo, a comprovar, a efetivar o princípio da transparência nos seus termos de consentimento, nas suas políticas de privacidade, termos de uso, enfim, né? Eu não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa que fala assim pra gente que os 13 aplicativos mais baixados no mundo ocidental, se a gente for reunir todos os termos ali, as políticas desses 13 aplicativos, a quantidade de horas que a gente demanda para ler todos eles é tão grande, mas tão grande, que daria tempo de você ler inteirinho o livro O Hobbit, do Tolkien. Para quem é leitor de Tolkien aí sabe que é uma literatura um pouquinho densa, então pensa só no tamanho desses termos de uso desses aplicativos. E aí, quando as pessoas não leem, não é culpa só das pessoas que não leem ou da falta de cultura de leitura, de privacidade no Brasil, de proteção de dados. Não, também é culpa dos profissionais que estão ali exercendo essa atividade que deveria ser facilitada para o usuário final. Então, é um ponto que eu acho muito importante a gente pensar, né? E para a gente concluir aqui esse vídeo, o último erro que eu queria trazer para vocês, que é muito comum em profissionais que trabalham com proteção de dados e que você já não vai cometer mais, porque você está aqui até o final desse vídeo e está acompanhando essas nossas dicas, é o seguinte: começar tudo do zero, não ter um registro, né? Então, hoje eu vou pegar aqui o meu primeiro cliente, né, de proteção de dados, eu enquanto consultora de proteção de dados. E aí eu faço as atividades dele ali de uma forma. E aí da próxima vez que eu for pegar um outro cliente, eu vou começar do zero, fazer de outra forma, não usar nenhum tipo de ferramenta. A gente sabe que as ferramentas, checklists, por exemplo, planilhas, às vezes até softwares para fazer data mapping ou qualquer outra, um software que seja ligado a qualquer outra parte ali da implementação, eles são muito importantes, eles não vão exaurir ali tudo que a gente tem que fazer, eles não vão resolver 100% dos nossos problemas na prática, né? Existem muitas críticas de profissionais dizendo assim, esse negócio de utilizar planilha para LGPD não resolve nada, porque não vai adiantar, não vai resolver todas as suas dúvidas na prática, a hora que você vai ali para a situação concreta é diferente, é muito mais complexo. Sim, concordo, é muito mais complexo, muitas vezes você vai se deparar com coisas que vão exigir muito mais estudo, mas é um norte, planilha, checklist, modelo, tudo isso você tem que ter
para que você não esteja sempre começando do zero, para que você não esqueça alguma coisa que deveria estar ali. Então, comece a construir a sua base de ferramentas ali para poder trabalhar. E com o tempo, você vai melhorando essas ferramentas aí que você desenvolve, que você começa a pegar em cursos, né? Eu, por exemplo, aqui no meu curso LGPD de A a Z, a gente oferece uma série de ferramentas, modelos de documentos, planilhas, e a gente fala lá, olha, esses modelos são só para te orientar. Eles não vão resolver 100% dos casos, existe mais coisa que você vai ter que estudar, mas eles vão te ajudar muito, principalmente se você está começando. E além disso, eles são modelos que você pode alterar. Então, você pode, à medida que você vai desenvolvendo o seu conhecimento, ou que você vai nichando ali numa área específica, né? Você pode começar a inserir elementos próprios ali nesses modelos, e isso vai começar a facilitar bastante o dia a dia dos seus colaboradores. Se você precisa treinar novas pessoas para trabalhar com você e você tem todo o seu banco de ferramentas ali, já fica muito mais fácil. Ninguém precisa começar do zero. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui sobre isso, sobre escala de serviços jurídicos, tá? Especialmente para quem é da área do direito, que diz para a gente o seguinte: a gente não pode continuar prestando serviços jurídicos de forma completamente artesanal, como se fazia no passado, até porque hoje existem ferramentas. Assiste aqui esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar aqui da tela, de escala de serviços jurídicos. Esses são alguns dos principais erros que eu vejo nos profissionais que querem trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já sei que agora você não vai mais cometer esses erros aqui. Se inscreva aqui no canal, acompanhe os outros vídeos, vai aparecer aqui para você na tela também outros conteúdos de Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma playlist maravilhosa. Eu espero você aqui nos nossos próximos conteúdos. Até a próxima!